Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Corporação Lanterna Verde, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No silêncio profundo do hiperespaço, a nave corta a escuridão com um rastro verde de energia, símbolos de uma promessa que já não brilha como antes. John Stewart, o homem que um dia foi o farol da tropa dos Lanternas Verdes, reflete em meio ao som constante dos motores. Ele morreu recentemente. Ou melhor, uma cópia dele morreu. Enquanto a nova companheira tenta quebrar o silêncio com perguntas sobre Oa, John responde seco, como quem carrega o peso de 1000 batalhas. Está deixando o anel, voltando para casa. Ela se espanta. O corpo precisa dele. O universo precisa dele. Mas John já fez as pazes com o inevitável. Um outro John pode continuar a ser o herói. Ele, por sua vez, quer apenas respirar, reencontrar Katma e, enfim, descobrir o que resta para si mesmo. Quando a nave sai do hiperespaço, seu olhar se perde no infinito. E pela primeira vez, em muito tempo, a serenidade. Com ela, ele encontrou a paz. A vastidão do cosmos se abre diante deles e ao longe, Oa resplandece como um farol esmeralda no coração do universo. O planeta dos Lanternas Verdes, símbolo de esperança e renascimento, os aguarda. A nave mergulha em direção à superfície, rompendo a atmosfera com um feixe de pura energia, como se o próprio universo respirasse vida novamente. John observa aquele mundo lendário e, mesmo carregando o peso de 1000 despedidas, sente uma centelha reacender dentro de si. Talvez ainda não esteja pronto para abrir mão de tudo. Na Academia dos Lanternas Verdes, o ar vibra com energia e disciplina. Um rugido ecoa pelo campo de treinamento. É Kilowog, o lendário instrutor. Ele faz sua entrada como uma tempestade em carne e ossos. Enfileirem-se, Puzzers! Grita ele, e até os mais corajosos endireitam a postura. Diante dele, 4 novos recrutas, os mais brilhantes, mas ainda inexperientes, se encaram com nervosismo e empolgação. Um deles reclama que já provaram seu valor, mas Kilowog corta qualquer dúvida com seu tom de trovão. Todo Lanterna passa pelo campo, sem exceções. A nova recruta, confiante e cheia de energia, mal consegue esconder o entusiasmo. Ela pergunta o que vem a seguir. Voos, combates, tiro ao alvo? Mas a resposta é seca e direta. Resistência. Kilowog observa com um meio sorriso enquanto os jovens lanternas zombam do desafio, lembrando-se das criaturas colossais que já enfrentaram. Isso vai ser moleza, dizem. Então vem o golpe. O treino será sem os anéis. O protesto é imediato, mas o instrutor apenas rosna que a vida não é justa e que o campo de treinamento é o primeiro passo para aprender isso. No grande salão de Oa, a tensão paira no ar como eletricidade prestes a explodir. Lanternas de todos os cantos do cosmos discutem, suas vozes se sobrepondo em um caos de preocupações. Fronteiras violadas pelo corpo de Sinestro, ladrões intergalácticos, refugiados tanagarianos, prisioneiros foragidos. Jéssica Cruz, agora líder da tropa, ergue a voz acima da discórdia, exigindo calma. Ela sabe que reconstruir a ordem em meio ao colapso não seria fácil, mas também sabe que é a chance de fazer algo grandioso. Enquanto distribui tarefas e acalma egos inflamados, um lampejo de energia corta o salão. Uma presença familiar, uma aura de pura força. Todos se viram quando Ellie grita com espanto e esperança na voz. Ele voltou! A cidade esmeralda de Oa brilha como nunca. Um espetáculo de energia e cor onde cada bateria dos lanternas repousa misteriosamente. Todas reunidas em um só lugar. John e sua companheira observam o impossível, a incredulidade refletida em seus rostos. Isso não é normal, ele afirma com gravidade. Antes que possa compreender a dimensão do que está diante deles, uma figura surge no ar, cercada por luz verde e urgência. Ellie. A voz dela atravessa o som do motor e o silêncio do espanto. John! Ela grita enquanto ele, surpreso, mal consegue reagir. O reencontro em Oa é carregado de silêncio e peso. Ellie
tenta entender por que John evita suas palavras, enquanto Katma, paciente, explica que ele ainda carrega feridas demais. A perda da mãe, a confusão de sua própria existência, a vida dividida em duas versões de si mesmo. Jessica tenta fazer a ponte entre eles, mas John, cansado de guerras e de lembranças, apenas declara: está aposentado. Para ele, a luta acabou. Mas o destino dos Lanternas não permite descanso por muito tempo. Um alarme cortante, um prisioneiro escapou, uma ameaça conhecida como Fatality. John suspira, derrotado pela ironia do momento. Olha para o anel em sua mão, aquele que jurara abandonar, e murmura resignado: ele vai ajudar, só dessa vez. Em meio ao brilho esmeralda que inunda a sala, John veste novamente o manto do Lanterna Verde. O traje renovado parece pulsar com a energia de um propósito há muito adormecido. Ele promete que será rápido, selando suas palavras com um beijo terno em Katma, um gesto silencioso de amor e despedida. Antes de partir, confia a Ellie a missão de cuidar dela, e com um aceno firme se lança ao ar. A gravidade perde significado quando o anel brilha e o impulsiona para o céu, lado a lado com Jessica e os outros lanternas. A luz deles corta o espaço como um juramento renascido. John Stewart está de volta e o universo volta a respirar coragem. Enquanto John parte para o campo de batalha, em Oa o treinamento continua implacável sob os olhos atentos de Kilowog. Os novos recrutas correm, escalam e caem, testando os próprios limites em cada obstáculo. Eles acreditam estar quase vencendo, exaustos mas confiantes, até que, diante deles, surge algo colossal. Uma figura verde, moldada pela pura força de vontade. E então, o verdadeiro teste começa. Aleta Zahir, o dilema sem vitória. Nas ruas de Oa, o caos explode em meio à multidão. Uma mulher surge em fúria, gritando que nunca voltará para a prisão, e o campo de batalha se forma em segundos. É Ira Sinhill, Fatality, a última sobrevivente de Shang-Chi, um nome que desperta memórias dolorosas em John Stewart. Enquanto os lanternas tentam contê-la, ela luta com o desespero de quem já perdeu tudo, lançando chamas e energia como se queimasse o próprio passado. Quando seus olhos se cruzam com os de John, o tempo parece parar. O choque é imediato, quase humano, mas antes que ele diga uma palavra, ela parte para cima dele, deixando apenas destruição e um eco do que já foi amor. Ao fundo, os lanternas salvam as pessoas e Glenn fica responsável por levar um bebê à enfermaria. No silêncio dos corredores de Oa, Glenn carrega o pequeno ser azul entregue a seus cuidados. Ele observa a criatura curiosamente, brincando com sua aparência inocente, até que o inesperado acontece. O bebê toca seu peito e num instante algo muda. Uma energia fria e estranha se espalha, atravessando seu corpo como uma corrente viva. Ele tenta recuar, mas é tarde demais. Nos céus de Oa, o confronto explode como um raio verde atravessando o horizonte. John tenta manter a calma, suplicando por diálogos, mas Ira, tomada por fúria e lembranças que ardem como feridas abertas, já passou do ponto de retorno. É tarde demais para conversar. Ela ataca com ferocidade, cada golpe moldado por mágoas antigas. John hesita, não quer lutar contra alguém que um dia amou, mas a batalha o força a reagir. John despenca dos céus como um cometa, seu corpo cortando o ar até colidir violentamente com a areia da ilha de Sandron. O impacto ecoa pelo litoral, assustando Larfleeze, o ganancioso guardião de suas preciosidades, que grita furioso sobre seus pertences. Antes que John possa se recompor, a fúria de Ira cai sobre ele como uma tempestade. Espadas de energia se formam, faiscando em verde e laranja, o som do metal luminoso rasgando o vento. Ela ataca com toda a raiva de anos de perda e traição, enquanto ele, exausto, tenta apenas resistir. No campo de treinamento, o caos se instala. A criatura de energia avança com força descomunal e os jovens lanternas lutam para manter o controle. Kelly grita para Narf se transformar, mas o pequeno felino hesita. O medo quase o paralisa, até que o instinto toma o lugar da dúvida e juntos eles enfrentam o Colosso Verde com tudo que tem. Kelly ordena que Aya canalize a energia dos anéis,
lembrando-a de que é feita de pura força de vontade. Ela não precisa de um anel para ser poderosa. Cada palavra é um grito de coragem em meio ao desespero, e enquanto o grupo tenta resistir, um lanterna veterano observa a distância, pronto para intervir. Ou talvez apenas curioso para ver quem entre eles realmente nasceu para brilhar. No auge do treinamento, a energia de Aya explode como uma tempestade esmeralda, iluminando todo o campo. Kelly grita para ela absorver tudo e o grupo avança unido, transformando o caos em coordenação. Eles lutam com o que têm: coragem, improviso e pura vontade. Quando tudo parece perdido, Kilowog surge com seu olhar severo e um sorriso contido, declarando o teste completo. Eles falharam em vencer a simulação, mas provaram algo muito mais importante. Mesmo sem os anéis, confiaram uns nos outros, recusaram-se a desistir. Kelly, exausta e coberta de poeira, percebe a verdade. Liderar não é nunca perder, é inspirar os outros a continuar lutando. Em meio ao calor do sol alienígena, as esmeraldas e os olhos vermelhos se chocam num duelo de passado e dor. Fatality grita que tudo o que os lanternas fazem é tirar mundos, liberdade e esperança. Sua raiva é antiga, moldada pelas ruínas de Shanxi, o planeta que perdeu. John tenta alcançá-la, pedindo que ouça, que veja além da fúria, mas ela só ouve o eco das perdas. Até que ele revela, com a voz firme e o anel brilhando em verdade: há outro Shanxi. Por um instante, o ódio dá lugar à dúvida. Ela o chama de mentiroso, o fogo tremendo em suas mãos. E John, sem abaixar o olhar, estende a luz. O brilho do anel de John projeta diante de Fatality algo que ela jamais esperou ver. O planeta Shanxi, reconstituído, vivo, flutuando no vazio como um milagre. Ela o acusa de zombaria, mas ele responde com sinceridade. Viu com os próprios olhos nos setores sombrios, restaurado por um deus que manipula o hipertempo. Aquilo não é uma cópia nem uma ilusão, é o lar que ela perdeu. A fúria de Irra cede lugar ao espanto e John se aproxima, oferecendo mais palavras: redenção. Ele fala sobre perdão, sobre carregar a dor sem deixar que ela o defina, sobre transformar culpa em força. Diante do horizonte iluminado pelo pôr do sol, ele estende a mão. Uma chance de recomeçar, mas a paz, como sempre, é interrompida pelo grito de Larfleeze, exigindo que saiam da sua ilha. O pôr do sol reflete no metal da nave quando John entrega a Fatality uma nova missão e, talvez, uma nova vida. Ela deve enfrentar os fantasmas de seu passado, procurar as famílias daqueles que destruiu e tentar reparar o que um dia julgou irreparável. O Lanterna Gleam a acompanhará, garantindo que cumpra o prometido. John fala com a serenidade de quem entende a dor dela, confessando que também busca redenção, que talvez nunca tenha sido inteiro, apenas metade de um ser dividido por escolhas difíceis. Agora deseja quebrar o ciclo. O símbolo que carrega no peito, ele diz, não pode mais ser apenas a marca da lei, mas da esperança. A tropa precisa mudar e essa mudança começa ali, diante do crepúsculo, quando ele estende a mão, não como um soldado, mas como um homem. Um último pedido paira no ar. Por favor, não me faça parecer um tolo. Enquanto a nave corta o espaço em direção ao desconhecido, John observa o anel em sua mão, murmurando palavras que ecoam entre o dever e o orgulho. Estou orgulhoso de você, John. Do outro lado, Fatality se mantém concentrada nos controles, determinada a provar que pode mudar. Mas o silêncio se transforma em algo sombrio quando ela chama por Gleam e encontra apenas o vazio. O Lanterna está lá, mas não como antes. Seu corpo, rígido e distorcido, é agora uma casca controlada por algo inumano. O mesmo ser que habitava o bebê azul. A voz que responde é fria, quase divertida, prometendo poder e caos. Fatality se ergue, o olhar afiado como lâmina, e rosna a pergunta que sela o suspense. Quem diabos é você? Do assento à frente, a figura de Gleam se dissolve em uma massa líquida azulada, que pulsa como algo vivo e antigo. A voz que sai dela é profunda, quase hipnótica, carregada de rancor. Pode me chamar de Enquar, diz a criatura,
revelando sua verdadeira forma. O ar da nave parece pesar enquanto ela continua, cheia de veneno e promessa. Os Lanternas Verdes destruíram seus lares, roubaram o que amavam, e agora é hora de retribuir. Essa foi uma pincelada da história da HQ Corporação Lanterna Verde, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!